completar aqui, então, o relatório, partes do relatório, o nosso relatório tem 59 páginas, então eu pensei alguns achados que nós tivemos das vistorias que foram realizadas no Hospital Tarcísio Maia, para que os nobres colegas tenham conhecimento. Eu sou médico, sou advogado, sou membro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, sou membro também da ANANT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho, sou perito credenciado pelo Tribunal Regional da 21ª Região, aqui no Rio Grande do Norte, e sou médico auditor, licenciado da Prefeitura de Santa Bárbara, em Minas Gerais. Quero dizer, antes de qualquer coisa, que não tenho conflito de interesses ligados ao tema que nós vamos discutir aqui. Não tem nenhum conflito de interesse. Não faço parte da administração do hospital, não trabalho no Hospital Tarcísio Maia. É importante isso para ficar bem claro que eu não tenho nenhum vínculo, qualquer que seja, com a instituição que eu estive lá avaliando. O Hospital Tarcísio Maia, muitos de vocês já sabem disso, ele foi inaugurado em maio de 1986, é um hospital de referência para toda a região oeste do estado e também serve de hospital sentinela para todos os agravos epidemiológicos desta região, do oeste potiguar. Por que nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Mossoró, resolvemos fazer essas visitas técnicas? É de conhecimento público que existem constantemente várias denúncias com respeito ao funcionamento do Hospital Tarcísio Maia. Todos nós bem sabemos que constantemente nós ouvimos dizer, a gente vê nos veículos de comunicação, sejam impressos, sejam televisivos, no rádio, a gente ouve referências com respeito ao atendimento do Hospital Tarcísio Maia. Então, no dia 24 de fevereiro deste ano, o Saúde, Sindicato dos Servidores de Saúde, aqui no Rio Grande do Norte, fez um documento, um relatório, acerca da situação grave com respeito à falta de respiradores, leitos do UTI, da unidade de tratamento intensivo, equipamentos de tomografia e endoscopia quebrados, isso foi agora, esse ano, no dia 24 de fevereiro. Todo mundo viu, essa gravação do colega médico chamando o Hospital Tarcísio Maia de Curral. Acho que todo mundo teve a oportunidade de ver essa gravação. A gravação foi feita pelo pessoal do sindicato, quando o colega esteve com o então secretário de Estado da Saúde, doutor Ricardo Lagrec, médico, que hoje não é mais, hoje é uma outra colega médica ortopedista. À época, o secretário de Estado da Saúde era o doutor Ricardo Lagrec. Esse colega adentrou a sala da direção do Hospital Tarcísio Maia, a sala do diretor-geral, doutor Jarbas Mariano, e fez uma série de denúncias, chamando o Hospital Tarcísio Maia de Curral. Um vereador aqui de Mossoró, não cabe aqui dizer o nome do vereador, mas ele chamou o Hospital Tarcísio Maia de Matadouro. Inclusive estávamos presentes eu, o nobre presidente do Conselho Municipal de Saúde e a própria secretária municipal de saúde, a senhora Leodice, que contestou de forma veemente quando ele chamou o Hospital Tarcísio Maia de Matadouro. Então, essas denúncias, tem uma outra denúncia também, um colega médico, inclusive do Conselho Regional de Medicina, disse para mim e para o doutor Francisco Canindé Maia, presidente da OAB, subseção de Mossoró, disse para nós dois que o Hospital Tarcísio Maia é um caso de polícia. Então, conforme a gente vê, observa, foram denúncias graves, chamar o hospital de Matadouro, chamar o hospital de Curral, isso aqui é um dos achados do Sim de Saúde, de junho de 2015 a fevereiro de 2016, cerca de 400 pacientes
foram atendidos de maneira totalmente indigna, em macas nos corredores ou até mesmo no chão, né? Isso consta da denúncia feita pelo Síndico de Saúde. Então, diante dessas denúncias, é que nós, lá na Ordem dos Advogados do Brasil, resolvemos então tomar conhecimento do que se passava no hospital, mas fazendo uma avaliação técnica, né? Uma avaliação técnica, porque a avaliação do sindicato, por exemplo, foi tida pela direção do hospital como uma avaliação sensacionalista, né? Que não obedeceu critérios técnicos. Então nós nos reunimos, eu, doutor Francisco Canindé Maia, presidente da OAB, doutor Rogério Barroso de Oliveira, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Nós nos reunimos, inclusive também com o doutor Júlio, que também é membro da Comissão de Saúde da OAB, subseção de Mossoró. Nós nos reunimos e decidimos então que faríamos, né, visitas técnicas no hospital para que nós pudéssemos tomar conhecimento da realidade do hospital. E aí, coube a mim, né, porque de nós três, o único que é medicamente advogado sou eu. Então, coube a mim fazer estas visitas técnicas, né? Então, nós começamos, eu comecei dia 26 de fevereiro, né, o nosso trabalho, né? E dia 1º de junho, primeiro deste mês, eu encerrei oficialmente os trabalhos do Hospital Tarcísio Maia. Então, vejam o lapso de tempo bastante razoável. Eu estive no hospital os 3 turnos, ou melhor, os 4 turnos, de manhã, de tarde, à noite e madrugada. Os 7 dias da semana, de segunda a domingo, né? Eu tive todos os dias da semana no Hospital Tarcísio Maia, bem como todos os horários. Fiz mais de 20 horas de filmagens e mais de 500 fotografias. Entrevistei mais de 100 servidores, né? Com isso eu quero dizer que o nosso relatório foi um relatório técnico e que avaliou o funcionamento do hospital às 24 horas do dia, os 7 dias da semana, durante esse lapso temporal razoável, né? Do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de junho, né? Um lapso temporal bastante razoável, né? Custou muito trabalho, inclusive eu fui acometido pela tarde chikungunya, né? Que atrapalhou pra caramba, mas não impediu o meu trabalho, né? Felizmente consegui levá-lo a termo no dia 1º de junho. Então, qual foi o objetivo nosso? Qual o objetivo? Isso é importante saber, porque eu tenho dado entrevista, né? Eu tenho colocado inclusive no nosso grupo, eu tenho dado entrevistas para vários órgãos de imprensa. E outro dia eu estava sendo entrevistado na rádio, e aí um ouvinte ligou para lá e disse que o doutor Chagas é um homem muito bom, é um homem íntegro, é um homem honesto, é um homem de Deus, né? O nosso relatório, ele não se propôs a avaliar a integridade moral dos diretores. O objetivo nosso foi esse aqui: apurar as reais condições de funcionamento e de trabalho do Hospital Regional Tarcísio Maia. Não foi avaliar a integridade moral, até mesmo porque eu tenho para mim que todos os diretores são íntegros. Se eles não fossem íntegros, eles jamais poderiam estar ocupando um cargo de direção no hospital. Então, não se questiona a integridade moral de forma alguma, né? E a questão de ser homem de Deus, não cabe a mim avaliar se as pessoas são homens e mulheres de Deus. Então, nosso relatório não se propôs a isso, né? As nossas vistorias, a proposta, o objetivo é esse, foi esse: apurar as reais condições de funcionamento e de trabalho do Hospital Tarcísio Maia. Qual foi a metodologia que nós utilizamos? Nós usamos uma metodologia. Essa metodologia foi pautada nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, resolução 2056 de 2013 e essa resolução 2073 de 2014, que faz apenas acrescentar alguma coisa à resolução de 2013. Além disso, também tomamos, né, como parâmetro o roteiro de padrões de conformidade em unidade hospitalar, o manual de fiscalização e roteiro de vistorias, ambos
documentos do Conselho Federal de Medicina. E também a NR32, que é a norma regulamentadora que trata da segurança e saúde do trabalho no serviço de saúde. A NR32, ela, para quem não sabe, ela é de 2005, né? E muito interessante que o Brasil sai na frente no mundo, né? Nosso país, muitas vezes ele é citado, né, de forma um pouco elogiosa, mas nesse caso, o nosso país, o Brasil, sai na frente. É um dos primeiros países do mundo, talvez o primeiro país do mundo, a ter uma norma regulamentadora que trata especificamente da segurança e trabalho, né, segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. É uma norma regulamentadora que é regulamentada por uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego de 2005. Né? Então a metodologia que nós usamos, né, foi essa. Foram realizadas então entrevistas com mais de 100 servidores, né, servidores, acompanhantes e pacientes. Não só servidores, acompanhantes e pacientes. Nos 7 dias da semana, com o objetivo de acompanhar, né, um funcionamento regular do hospital. Né? Esse foi o nosso objetivo. Foram feitas, então, mais de 500 fotografias, mais de 20 horas de filmagem, né, com observações e anotações no caderno de campo das características dos locais de trabalho. O nosso relatório, quando eu digo nosso, porque não é meu, ele é um relatório institucional, né? Ele é um relatório da OAB, subseção de Mossoró. Esse relatório, ele é pautado, né, dessas normas regulamentadoras, né, do Conselho Federal de Medicina, a NR32, e toda, pautada também em entrevistas, filmagens e fotografias. Importante isso aqui, uma advertência extremamente importante, todas, coloquei até maior, né? Que todas as informações que constam no nosso relatório foram extraídas de entrevistas realizadas ou constatações feitas. Né? Eu tenho ouvido e visto na imprensa, né, alguém da direção, porque são apócrifos, né, esses relatórios, então não tem assinatura, não tem identificação, você imagina que seja da direção do hospital, fazendo referências pouco elogiosas ao nosso trabalho. Né? Então é uma advertência que tudo que está no relatório foi pautado em observações, constatações feitas em filmagens, fotografias, né, entrevistas com os servidores. Primeira e mais importante constatação. Primeira e mais importante constatação. O Tarcísio Maia não cumpre a legislação de normas básicas para a instalação do serviço de saúde. Existe funcionamento irregular, com várias inconformidades em todos os setores. Né? Da lavanderia, do pronto-socorro, da UTI, né? Todos os setores. O NAST, que não existe, né? É uma mentira dizer que o NAST existe, é mentira. E a prova disso é a filmagem que eu fiz lá. O local que funciona o NAST é o local onde se utiliza para fazer depósito de material. Não tem médico, não tem enfermeira, o NAST só tem técnico de segurança do trabalho. Então dizer que tem NAST é a mesma coisa de dizer que tem serviço de tomografia, né? É conversa fiada. Porque como é que tem serviço de tomografia se o tomógrafo está queimado? Desde o ano passado. Né? Então isso é conversa fiada. Não é? Não tem serviço de tomografia, não. O paciente é levado para fazer tomografia em outros hospitais. Né? Outra constatação que nós fizemos, constatação extremamente grave, e que os nobres colegas conselheiros, né, mesmo quem não é conselheiro, que está presente aqui em reunião, pode constatar, é quando você acessa o CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. No CNES tem várias informações que estão erradas, né? São informações falsas, né, que não correspondem à realidade, desatualizadas. Lá, por exemplo, diz que o tomógrafo está funcionando, que o endoscópio está funcionando. É mentira. Né? Lá consta, por exemplo, que tem 15 leitos que foram credenciados, né? Foram construídos 36 leitos. Segundo as informações do próprio diretor do hospital, esses 36 leitos estão funcionando.
Se estão funcionando de forma irregular. Né? Lá consta também que o Hospital Tarcísio Maia não tem convênio com cooperativas. Mentira! Tem convênio com cooperativas médicas. E é feito o pagamento através de Caixa 2, conforme nós vamos observar. Outra constatação: várias comissões exigidas para o funcionamento do hospital não existem ou não apresentam funcionamento regular. Por exemplo, a principal delas, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Qualquer empresa com mais de 20 empregados tem que ter CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Lá tem quase 800 e não tem CIPA. Sabe qual que é o índice de acidente do trabalho do ano passado? Quantos acidentes? No ano passado, 2015, quantos acidentes do trabalho aconteceram no Tarcísio Maia? Nenhum, zero. Uau! Não tira do mundo, qualquer hospital, né, melhor que seja, um aporte desse, 800 servidores, 1.324 estagiários, 1.324 estagiários, 800 servidores, não vai ter um acidente do trabalho? Mentira, porque existe que esses acidentes não são notificados, né? Atitude criminosa com os servidores. Então, quando eu comecei o trabalho, o que me motivou mais foi a questão dos pacientes. Mas logo que eu comecei a fazer o levantamento, me chamou a atenção a condição dos servidores. Então, o meu trabalho, que estava focado no atendimento dos pacientes, mudou o foco para a condição do trabalho dos servidores. A condição do atendimento dos pacientes nada mais é do que um reflexo da condição de trabalho, né, dos servidores. Várias comissões, por exemplo, não tem comissão de prontuário médico, não tem comissão de óbito, não. 70% das declarações de óbito do Hospital Tarcísio Maia tem como causa indeterminada. Causa indeterminada. Agora vejam vocês, como é que nós vamos planejar ações de saúde se nós não sabemos sequer do que as pessoas estão morrendo? Olha, como é que você vai planejar ações de saúde se você não sabe do que as pessoas estão morrendo? 70% dos relatórios das declarações de óbito trazem como causa mortes, causa indeterminada. O Hospital Tarcísio Maia oferece um ambiente insalubre, penoso, perigoso para os que ali trabalham, mas também para os pacientes. Além dos riscos de doenças ocupacionais e do trabalho, os servidores estão expostos ao sofrimento físico. Nós, profissionais de saúde, sabemos que o que nos traz mais alegria e satisfação é poder salvar vidas, contribuir para que as pessoas melhorem. A coisa que nos deixa mais felizes, nós, profissionais de saúde, é ver o paciente se recuperar de uma doença e sair do hospital, né, bem melhor do que o. Imaginem, né, os senhores, você servidor de um hospital, vendo as pessoas morrerem por descaso, por omissão a todo tempo. Lógico, isso causa um sofrimento psíquico muito grande. Basta você ver a condição do pessoal que trabalha no pronto-socorro. Meu Deus do céu, o pronto-socorro é o pior setor do hospital. É onde as pessoas perdem a vida ali por falta de condições mesmo. A UTI tem uma taxa de mortalidade, teve no ano passado, de 60%. Caraca, de cada 10 pacientes que se internaram no ano passado na UTI, de cada 10, 6 saíram do caixão, 6 saíram mortos. Os índices que nós encontramos na literatura variam de 5,4% a 33% dos piores serviços. O Hospital Tarcísio Maia é pior do que os piores, 60%. No mês de outubro, internaram 33 pacientes, 26 saíram do caixão. Repetindo, no mês de outubro de 2015, internaram nos leitos da UTI do Tarcísio Maia 33 pacientes, 26 saíram do caixão, dá uma taxa de 80%. Existe um alto nível de estresse entre os trabalhadores, né, com manifestação de várias doenças, né, hipertensão arterial, né, dores, insônia, ansiedade, síndrome de burnout. O que é síndrome de burnout?
é uma síndrome, né, conjunto de sinais e sintomas, né, uma síndrome que aparece nos trabalhadores que são submetidos a alto nível de estresse. Quando o trabalhador está submetido a alto nível de estresse, ele apresenta síndrome de burnout. Várias pessoas que eu entrevistei, vários servidores apresentaram síndrome de burnout. Durante a entrevista, a pessoa começava a chorar. Nossa senhora, situação dramática. Você vê as pessoas morrendo e a gente sem condições de fazer aquilo. Basta, né? A situação do Hospital Tarcísio Maia, volto a dizer, é criminosa. É criminosa. Não só em relação aos pacientes, mas também em relação aos servidores. Esta foi a frase que eu mais ouvi entre os servidores do Hospital Tarcísio Maia. Eu não aguento mais. Caos total, absurdo, absenteísmo. Absenteísmo é a falta de trabalho. Muitos profissionais faltam de trabalho porque não têm condições emocionais de enfrentar aquela situação caótica do hospital. Então, tem servidores que trabalham, por exemplo, no socorro, tem dito assim, bicho, não dá para ir, não consigo, eu não tenho condições hoje emocionais de enfrentar aquela situação. E depois, esse servidor fica em casa e com aquele sentimento de culpa, porque ele sabe que ele não indo, ele vai sobrecarregar o colega que está lá. E se o serviço é muito para 3, imaginem para 1. É muito frequente o absenteísmo. Nós profissionais de saúde, e até mesmo pessoas que não têm nenhuma vinculação com a saúde, com o serviço de saúde, sabem que tomar medicamento no horário é imprescindível, em especial antibiótico. Agora imaginem vocês um técnico de enfermagem para cuidar de 32 pacientes, fazer curativo, dar medicação na hora certa. Impossível. Você começa a dar uma medicação às 8 horas, o último paciente vai tomar a medicação às 11 horas da noite. E aí, esse lapso de tempo de 3 horas e meia de dar o antibiótico, isso vai induzir o quê? Resistência bacteriana. Aquela bactéria que era sensível àquele antibiótico deixa de ser sensível e o paciente está condenado à morte. Vai morrer, porque vai ter infecção grave. Então, o que nós observamos? O Hospital Tarcísio Maia, conforme eu já disse, foi fundado em maio de 1986. De lá para cá, houve ampliação de serviços, aposentadorias, conforme eu disse, o hospital foi fundado, inaugurado em maio de 1986. Muitos servidores agora estão fazendo 30 anos de serviço. Então muita gente está aposentando. Todo dia, o doutor Jarbas Mariano recebe pedido de aposentadoria. Então, a última estatística tinha 785 servidores. Ele só está caindo o número de servidores. Demissões, déficit de pessoal, grave comprometimento da qualidade do serviço e da qualidade de vida no trabalho. Isso vai ter o quê, gente? Por óbvio, repercussões negativas para os trabalhadores e também para os pacientes. Então, os trabalhadores, eles são tão vítimas quanto os pacientes. Os trabalhadores do Hospital Tarcísio Maia são tão vítimas desse descaso criminoso como os pacientes. E aí? Por que isso? Por que essa situação caótica? A ambulancioterapia é uma causa. Uma delas, são várias. O que é ambulancioterapia? Não sei se vocês sabem, o Hospital Tarcísio Maia tem uma região, 64 municípios do Rio Grande do Norte. Por ser um hospital do Sistema Único de Saúde, um hospital que atende urgência e emergência, ele não pode recusar paciente. Então vem paciente de Aracati, vem paciente de Icapuí, vem paciente da Paraíba, e é tudo atendido no Hospital Tarcísio Maia. O que é essa ambulancioterapia? Os gestores das cidades, que fazem parte dessa região que é atendida pelo Hospital Tarcísio Maia, ao invés de investir em atenção básica, compra ambulância. Pega o paciente, põe na ambulância, joga na porta do Tarcísio Maia e deixa qualquer lado. Ao invés de melhorarem as condições de atenção básica de saúde e tratar os pacientes nas suas cidades de origem. O que eles fazem? Pega o paciente, põe na ambulância e joga na porta do Tarcísio Maia. 60%, ouçam bem, 60%
dos pacientes que são atendidos no Hospital Tarcísio Maia não são de Mossoró. Né? 60% desses pacientes vêm desses 64 municípios e até mesmo de outros estados. O uso político do hospital. Nossa, tem uma polêmica engraçada, mas é a constatação. Né? O nosso relatório, ele não tem vínculo com nenhuma entidade. Né? O nosso relatório, ele se propõe a dizer a verdade, doa ela quem doer. Né? Que a gente tentar tapar o sol com a peneira não funciona, porque a peneira não tapa o sol. Né? Então, tem colegas, né? Inclusive nós denunciamos para o próprio presidente do Conselho Regional de Medicina aqui de Mossoró, colegas médicos que fazem uso político do Hospital Tarcísio Maia. No dia que ele está de plantão, chega até ônibus da cidade dele, de origem, para fazer uma extração de unha, fazer um hemograma, fazer um raio-x de tórax, um eletrocardiograma. Né? Atendimentos que são atendimentos para serem feitos na atenção básica, mas que vão parar lá no Hospital Tarcísio Maia, fazendo o quê? Impactando o atendimento. Né? São pacientes que não eram para estarem lá no Hospital Tarcísio Maia. UTI, nossa, olha a taxa de mortalidade, 58%, enquanto os índices aceitáveis, né, são de 5,4 e 33%. UTI, então vejam vocês, 70% das causas, né, mortes do Hospital Tarcísio Maia, causa determinada. Olha só, meu irmão, como é que você vai planejar qualquer ação de saúde se você não sabe do que as pessoas estão morrendo? Estão morrendo de quê? Acidente de trânsito? Estão morrendo de quê? De H1N1? Você tem que saber. Como é que você vai planejar qualquer ação de saúde se você não sabe do que as pessoas estão morrendo? Olha, 70%. Pronto-socorro, nossa senhora, é um Deus nos acuda. As condições de trabalho são péssimas. Quem já teve a oportunidade de ir lá, né? Deus queira que não como paciente, até um conselheiro, um colega nosso, teve a oportunidade de ir lá como paciente, né? Espero que não tenha vivenciado essa tragédia, mas o que se vê na rotina e o que eu pude perceber ao longo desse tempo, né? Foi um tempo razoável, do dia 26 de fevereiro ao dia 1º de junho, mais de 3 meses, né? Eu fiquei lá o tempo todo. Eu vi coisa, por exemplo, que o diretor não viu, o diretor não sabe. Por exemplo, tem gente da limpeza que trabalha como técnico de enfermagem. Eu sei, estive lá. Tem gente da limpeza que trabalha na porta. Ele não sabe, mas eu sei, eu estive lá. Né? O tempo todo, entrevistando as pessoas, fazendo filmagens. Lavar as mãos, nossa senhora. Desde Pasteur, Louis Pasteur, né? Cientista francês, desde Pasteur, do século XIX, 1800 e fumacinha, que a gente sabe que existem doenças que são causadas por micróbios. Né? O próprio Robert Koch, né, um cientista médico inglês, detectou muito bem que o bacilo de Koch, o bacilo que recebe o nome de, né, Robert Koch, em homenagem a ele, detectou que a tuberculose é causada pelo bacilo de Koch. Lá, durante esse tempo todo que eu estive lá, eu não vi nenhuma vez sequer o profissional de saúde lavando as mãos. No pronto-socorro basta você ir olhar, né? Os profissionais de saúde, não são só os médicos não, os profissionais de saúde atendem o paciente sem lavar as mãos, atende o outro, até mesmo que não tem sequer tempo para lavar as mãos. E os que têm tempo não tem sabão e nem papel toalha. E os que têm tempo não tem nem sabão e nem papel toalha. Então, os profissionais de saúde não lavam as mãos. Não precisa ser profissional da área de saúde, gente. Qualquer um sabe que as doenças infecto-contagiosas, muitas delas são transmitidas através do contato direto. Se um profissional de saúde sequer lava as mãos, ele está contribuindo com o que nós chamamos de infecção hospitalar. São infecções normalmente muito graves, com micro-organismos resistentes, né, à base de antibióticos. Olha aqui, várias substâncias são preparadas sem prazo de validade, sem data para ser preparada, solução de Chile. É preparada, não tem data, não.
Não tem prazo de validade. Olha só. E fica ali. Será, né? Isso está correto? De forma alguma. Está totalmente errado. Quando você prepara uma substância de uso, né, do paciente, tem que ter a data que foi preparada, tem que ter uma validade. E não é válida eternamente, não. Tem que ter isso. Está constatado aí, né? Filmagem, fotografia, raio-x, nossa senhora. Todas as vezes que eu fui no serviço de radiologia, todas as vezes, 100%, os servidores não estavam usando dosímetro. O que é dosímetro? Dosímetro é um equipamento sim, que tem, todo mundo que trabalha em radiologia, médico, técnico de radiologia, tem que usar, porque ali vai medir a quantidade de radiação que a pessoa está exposta. E essa radiação é uma radiação extremamente perigosa, pode induzir, por exemplo, a leucemia, vários tipos de cânceres. Então, esse dosímetro, ele tem que ser usado, e ele é mandado para Natal, para você aferir se essa radiação que consta ali é uma radiação que é perigosa. Os servidores não estavam usando. Todas as vezes que eu estive lá, eles não estavam usando. E nós sabemos que os equipamentos de proteção individual, que servem para proteger a saúde do trabalhador, né, é obrigação do patrão fornecer o EPI, o equipamento de proteção individual, e além de fornecer o EPI, ele é obrigado também a fiscalizar. Tem que fiscalizar se o trabalhador está usando, porque às vezes o trabalhador não está usando por falta de informação. Muitos trabalhadores ali são pessoas de ponto surdo, não sabem a importância disso na vida delas. Então não existe fiscalização do uso de EPI. Um exemplo é esse. Né? Lá tem vários produtos químicos, produtos perigosos, precisa de luva, bota. Né? Não existe fiscalização. Esse tipo de calçado, totalmente inadequado. Esse tipo de calçado, totalmente inadequado. Né? E o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que tem no hospital, ele é de 2014. Isso tem que ser feito todo ano. Todo ano. PPRA, né? Já trabalhar, editor em CIPA, eu tenho alguma experiência com saúde do trabalhador, sabe que PPRA tem que fazer todo ano. PCMSO, né? LTCAT, isso tudo são documentos imprescindíveis, né? Importantíssimos, principalmente no ambiente insalubre, como é o Hospital Francisco Marques. Uma coisa que me chamou muita atenção foi isso aqui. Os servidores do laboratório derrubaram uma parede, olha só, é coisa que você não acredita. Derrubaram uma parede, fizeram um puxadinho, construíram 2 cômodos, sem planta, sem nada. Sem nada, não foi engenheiro civil lá não. Eles jogaram a parede no chão e construíram 2 cômodos. Olha só, tem condição, não dá para você acreditar nisso, mas é verdade. Tem filmagem, tem fotografia, tem relato dos servidores que construíram esses 2 cômodos totalmente irregulares. Lá tem um vaso, né? Um vaso que dentro do laboratório, onde é julgado tudo enquanto é material altamente contaminado. Sabe para onde que vai isso? Olha aí.